Graça e paz, queridos. Hoje vamos dar sequência, ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, que nós começamos, no domingo passado. E hoje nós vamos falar especificamente, sobre as bem-aventuranças, sobre esses elementos que fazem parte realmente da nossa vida espiritual. Professor Basotti, que bom, a gente poder dar continuidade, nesta manhã. Bom, como nós sempre fazemos aqui, nós colocamos o contexto, né? Sim. Então, o contexto desse sermão, vamos pegar o livro de Mateus, nós temos os capítulos 5, 6 e 7 que abordam esse sermão. Mas o contexto ele começa no final do capítulo 4. No final do capítulo 4 de Mateus, nós vemos Jesus arregimentando os seus discípulos. Sim. Lá ele faz a regimentação de Pedro, de André, de Tiago, de João. Né? E lá nós encontramos também a definição do ministério de Jesus, que coloca que a prioridade dele era o ensino e depois a cura. Certo. Né? Mas na prática aconteceu o contrário, nós vemos isso, a multidão vinha atrás de Jesus não para ouvir os seus ensinamentos, mas para serem curados. Né? Então, nesse momento em que nós temos este sermão, Jesus é cercado por uma multidão, então ele sobe a um local mais elevado, não é uma montanha, mas um monte, vamos dizer assim. Né? E quando ele fica visível, então, ele se assenta, como está aqui já entrando no capítulo 5, diz assim, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, os discípulos ficam em volta dele, mas há um público maior, com certeza havia milhares de pessoas. Então, ele ficar no local mais elevado tinha por finalidade as pessoas verem, todos verem Jesus. Né? E na época o costume era se assentar, então ele se assenta, os rabinos, os mestres se assentavam. Quando eles se assentavam, as pessoas sabiam que era a hora do ensinamento. Né? E aí ele começa então as bem-aventuranças, acho que vale a pena ler novamente as bem-aventuranças, porque nós trataremos dela hoje. Né? Então nós temos assim, a partir do versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na verdade, tem 9 bem-aventuranças, mas nós decidimos aqui trabalhar com essas 7 primeiramente, porque as 2 últimas estão mais ligadas já a perseguições. Certo. Então, essas 7 bem-aventuranças, eu vejo assim que é a parte central de toda essa pregação que vai correr ao longo de 3 capítulos. Né? Então, na semana passada, nós já vimos algumas coisas, vamos relembrar rapidamente. Primeiro que as bem-aventuranças, elas são de natureza espiritual. Isso, a gente tem que deixar claro isso, e principalmente, professor Basotti, porque nós estamos utilizando como um texto base o Sermão do Monte de Martin Lloyd-Jones. Isso. Existem umas outras interpretações. O que nós queremos deixar claro é que isto faz parte realmente da experiência do novo nascimento. Isso faz parte realmente, depois do novo nascimento, de uma dependência que nós temos que ter com a pessoa do Espírito Santo, para que estas bem-aventuranças se tornem uma realidade nas nossas vidas. Porque o ser humano sem Deus não consegue praticar nenhuma dessas coisas aqui. Já que o senhor citou Martin Lloyd-Jones, esse teólogo inglês que viveu no século passado, ele tem uma frase que complementa aquilo que o senhor acabou de falar. Martin Lloyd-Jones nos diz em seu livro: ninguém, mesmo o homem temente a Deus, pode viver por si mesmo o Sermão do Monte sem a ajuda do alto. Com certeza. Então, é por isso que nós temos como base esse texto, porque... E nesse livro mesmo, nós já havíamos comentado na semana passada, fugir daquela ideia do evangelho social. Porque nós podemos colocar isso aqui, a paz do mundo, justiça social do mundo e tal. Isso transcende a isso. É muito maior do que isso. Bom, embora nós só consigamos alcançar esse caráter de Cristo apresentado aqui com a ajuda do alto, é importante lembrar que ele é para todos. Não é para
é uma minoria privilegiada, ou é só para o pastor, Não, é não. só para as lideranças da igreja. Na verdade, Jesus aqui está falando para todos. Então, é algo que todo o ser humano se Certo. dispõe a ser um cristão, ele deve Isso. procurar alcançar este alvo. Todo cristão, né, professor, que adentrou a vida da igreja, teve aquela experiência, né, do novo nascimento, de acordo com a palavra. Isso daria talvez até um outro estudo, a gente falar sobre o que é o novo nascimento em si, mas nós precisamos entender, né, e a partir disso entramos no processo da santificação, né, e realmente sem o poder do alto, que nos leva à conversão e nos leva a uma vida de transformação, nós não conseguimos. Semana passada também nós falamos, e vale a pena repetir, é que não existem pessoas que são especialistas em uma ou outra bem-aventurança. Se isso acontecer, é um defeito de nossa parte. Não existe um especialista que chora, que tem sede de fome de justiça. Na verdade, as bem-aventuranças é para nós as termos todas em concomitância, em um conjunto, porque são fruto do Espírito. Então Sim. elas devem estar todas presentes em nossa vida. O caráter cristão é marcado pelas bem-aventuranças. Então, como o poder que vem do alto, professor, a presença do Espírito Santo em nós, então, falando do fruto do Espírito, lá que nós comparamos como uma fruta tal, que tem lá, vamos dizer assim, aquelas de gominhos, uma laranja, tem 9 gomos, enfim, esse é o fruto. Ou seja, se você tem o Espírito, então você potencialmente tem todos. O que acontece é que muitas vezes nós não permitimos o Espírito Santo trabalhar em todas as áreas da nossa vida. E o certo é ele precisa trabalhar em todas elas. Em todas as áreas. É um equilíbrio dinâmico com todas as áreas funcionando juntas, né? Aí nós entramos na primeira bem-aventurança, então já falamos um pouco semana passada, né, que é bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É como o senhor falou. Então, primeiro vem o arrependimento. Lá Jesus começa o ministério dizendo, né, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, dando sequência à pregação de João Batista. Então, através do arrependimento, o homem tem um coração quebrantado e ele fica pobre. Mas fica pobre do quê? Fica pobre de orgulho, fica pobre de vaidade, fica pobre de arrogância, fica pobre de achar que é um semideus. E há um esvaziamento, e esse esvaziamento é necessário para que Deus possa ocupar esse espaço. Então, esse pobre de espírito não é nem pobreza intelectual, nem pobreza material. Não. Mas é o quê? É um esvaziar-se, é um coração quebrantado que se esvazia, mas esse esvaziamento não é para continuar vazio, é para se encher de algo muito melhor, algo muito superior, muito mais precioso, que é a presença do Espírito Santo, dando ao indivíduo o caráter cristão, onde ele passa a apresentar a mansidão, ele passa a ter sede e fome de justiça, ele passa a chorar pelo sofrimento do próximo. Mas isso, como Lloyd Jones deixou bem claro, né, para nós, isso vem de Deus. Nós não podemos, pela nossa própria boa vontade, pelo nosso próprio esforço, tentar alcançar isso. Isso não é possível pela carne. Certo. Tanto é que nesse pobre de espírito aqui, né, por exemplo, Wesley, né, o John Wesley, ele coloca que os humildes são aqueles que conhecem a si mesmos à luz da palavra de Deus, né, e estão convencidos dos seus pecados, estão arrependidos, que é o primeiro passo para uma fé salvadora. Ou seja, então nós passamos a ter uma percepção de nós mesmos, e aí então nós chegamos, olha, eu por mim mesmo não posso ser salvo. Mas eu posso dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então há uma mudança, veja bem, antes de conhecer a Cristo, passar pelo arrependimento, eu dizia assim, tudo posso porque eu sou o cara. Agora eu digo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, você tem a confiança, mas agora você se esvaziou do seu Deus e você volta a ter confiança. Mas a sua confiança não está mais em você. A sua confiança está em Cristo. Isso. Então, um outro autor, né, chama Marcos Silva, ele é um teólogo, né? Ele coloca, e outros, né? Outros também, como John MacArthur Jr., William Barclay, né? Que coloca assim, que a gente falou, né, que tem a palavra penés, que é pobre, né, e tem a palavra pet joy, né? Então a ideia aqui, por isso que a gente fala, professor, que humanamente nós não conseguimos isso, né? Mas a partir do momento que nós reconhecemos
a nossa pequenez, reconhecemos a nossa finitude, reconhecemos a nossa incapacidade. Então, nós passamos a depender inteiramente de Deus. Então, aqui não é uma posição apenas financeira ou um status social. Tanto é, por exemplo, que Davi, mesmo sendo um rei, ele usa essa expressão: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então Davi diz: olha, eu tenho várias coisas, eu tenho riquezas, eu tenho posse e tal, só que a minha verdadeira fonte é o Senhor. Eu até complementaria que em Romanos 8,37, pastor, nós temos assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Sim. vírgula, por aquele que nos amou. Sim. Quer dizer, você restabelece, você tem uma confiança, você agora se vê como um vencedor, mais do que vencedor, mas não por você mesmo, mas por essa ação de Deus. Então, por isso que a gente coloca, né, que as bem-aventuranças têm esse caráter espiritual, aonde nós só vamos alcançar realmente através da ação do Espírito Santo, através realmente de uma ação poderosa de Deus no nosso interior. Começa de dentro para fora. E aí, então, pobre de espírito é uma pessoa que é totalmente dependente de Deus. E quando Deus está no nosso coração, aí nós partimos já agora, cheios do Espírito Santo, após esse esvaziar-se do eu, para que Deus esteja presente em nossas vidas, nós somos capacitados para a segunda bem-aventurança, que é algo muito difícil, pastor, porque a segunda bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, é aí que nós vamos na sequência, né, professor? Dentro de um caráter espiritual, aqui, bem-aventurados os que choram, tanto nós também já havíamos comentado um pouquinho, a ideia não é chorar por causa das mazelas da vida, é nós chorarmos porque a partir do momento que nós reconhecemos que estávamos afastados de Deus, que estávamos impossibilitados, porque nós éramos pobres de espírito, nós éramos impossibilitados de chegarmos até Deus. Mas aí então Deus, com sua graça, vem nos alcançar, vem trabalhar em nós. E aí então nós reconhecemos o nosso pecado. Porque não basta só reconhecer o pecado, nós temos que realmente confessar. E nós percebermos a crueza do pecado, a dureza do pecado e tudo que afeta, afetou este mundo, a própria natureza, diz Paulo no livro de Romanos, até a própria natureza geme, pelo retorno de Cristo, porque o pecado desfigurou o ser humano, desfigurou este mundo. Então este chorar é chorar por si mesmo. E a palavra aqui, queridos, ela seria assim: o choro mais dolorido que o ser humano possa ter. Não é só aquele chorinho, sabe, que cai uma lagriminha aqui, não. Pastor, eu me lembro de Pedro agora, quando Pedro, ele ainda não tinha passado por uma experiência de esvaziamento ainda. E ele diz para Jesus assim: eu não vou te negar. Mas quando o galo canta, diz assim lá, Pedro chora ao ouvir o galo cantar. Quer dizer, esse é o arrependimento, ou seja, ele cai em si e percebe que toda aquela... Ele se achava que ia ser corajoso, que ele ia enfrentar os romanos, que ele ia defender Jesus. Na hora do vamos ver, ele simplesmente apagou. E tanto é que o Lloyd Jones, no seu livro, ele diz assim: as pessoas precisam ser convencidas do pecado para que possam experimentar a alegria. Então, primeiro tem que ser convencido do pecado para experimentar a alegria. É Pedro aqui, pastor. Quer dizer, Pedro, ao cair na real, ao perceber que havia feito algo errado, quer dizer, ele se envergonha. Então, quer dizer, existe um choro, Sim. Um choro. Depois a alegria vem pela manhã, mas à noite ainda tem o choro. Tem o choro. Podemos também o filho pródigo. O filho pródigo chega no momento, ele está lá servindo, ali o buffet para os porcos, E ele pressupõe, quando ele cai em si, e aí eu creio que há um comover, ou internamente, ou um choro por dentro, ou choro por fora, não importa, mas ele está quebrantado, então ele começa a ver
reconhecer, olha o que eu fiz, olha a situação que eu estou, mas aí ele lembra do pai. Então esse choro não é um choro de desespero, mas é um choro daquele que encontra em Deus a possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus, tá? Amém, amém, pastor. Então, pastor, eu vejo assim, nós podemos chorar de duas formas. Eu posso chorar por mim mesmo e posso chorar pelo meu próximo. Nós estamos começando aqui falando quando eu choro por mim mesmo. Então, na verdade, esse choro aqui nem é o momento da ideia, que é um luto. É claro que a pessoa perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um filho, perdeu o irmão, ela vai chorar. Isso é um luto, isso é válido, não estamos condenando. Não, mas não é desse choro não é desse choro. Não é desse choro que aqui. Só para citar um outro autor, Vicente Cheng, é um teólogo, embora ele tenha esse nome, ele é americano, né? Ele diz assim: este lamento não é uma tristeza geral, nem um distúrbio emocional, mas uma forte tristeza e repulsa mental resultante da percepção da nossa própria impiedade. O justo não chafurda em depressão carnal, egocêntrica, mas lamenta seu pecado porque se preocupa com o que Deus pensa. Isso vai contra o mundo. O mundo nos ensina a não chorar. É um plano de homem, né? Falar, é feio o homem não chorar. chora, né? Exatamente. Então o mundo entende o choro como algo a ser evitado, né? Tanto é que esses são princípios do reino de Deus. Não é os princípios do mundo, né? Então Jesus está falando numa perspectiva do reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Ou seja, essas são características de um cidadão do reino de Deus. Como, vamos dizer assim, uma pessoa, por exemplo, você não precisa se esforçar para falar português. Você precisa se esforçar? Agora, você, para aprender o inglês, você se esforçou, não foi? Sim. Quando você foi lá nos Estados Unidos, ficou difícil você falar o inglês, até pegar todas as manhas, enfim, aquela questão. Eu caí na real que não sabia nada. Sei que nada sei. Tá. Ou seja, quando nós estamos no reino de Deus, estas coisas, professor, faz parte de uma vida natural com Deus. Ele flui naturalmente. Ou seja, eu não preciso me esforçar para ser pobre de espírito, eu não preciso me esforçar para chorar. Tanto é que essa expressão chorar, nós temos que entender o que nós usamos muitas vezes assim, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Exatamente, pastor, exatamente. Então, eu vejo, pastor, que esse convite a chorarmos, digamos assim, que nós temos aqui feito por Jesus, ele se contrapõe à nossa natureza, porque o homem, na sua natureza, ele está à procura da felicidade. Sim, ele quer. E em Mateus 4, nós temos aqui uma proposta de felicidade bem, bem simples, pastor. Eu vou até ler aqui, está em Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 9. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus recebeu naquele momento da tentação a proposta de ser feliz imediatamente. Aquele que disse: no mundo tereis aflições, recebeu uma proposta. Então é isso que o diabo oferece para nós, uma felicidade, ou uma aparente felicidade, aqui e agora. É o que a nossa natureza carnal quer. Isso. É aquilo que ele ofereceu a Jesus, é aquilo que nos oferece o mundo hoje. Nós não queremos passar pelo sofrimento, essa é a verdade. Não, com certeza. Então, por isso, professor, essas bem-aventuranças vêm para a pessoa que passa pelo processo do novo nascimento. Isso. Ou seja, nós começamos a mudar a nossa Deus muda a nossa natureza, Deus vai mudar a nossa forma de pensar, e aí, então nós vamos ver a vida na perspectiva de Deus. Isso. Ou seja, como diz Salomão lá em Eclesiastes, Deus colocou em nós a semente da eternidade. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos da vida eterna. A gente pensa, até se a gente faz o trocadilho, o aqui e agora, mas esquece do lá e do depois, numa nova vida, numa nova dimensão de vida. Tanto nessa tentação aí, eu acho interessante, porque o que o diabo ofereceu? Ofereceu as coisas da terra. Quando Jesus vai em obediência até o Pai, e Jesus chorou também, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, não seja feito porém minha vontade, mas a tua.
né? Quando Jesus morre, ressuscita, diz a palavra que ele recebeu toda a autoridade no céu Na terra. e na terra. Autoridade moral também, pastor. Toda. Moral. Toda a autoridade. No céu e na terra. Ou seja, o inimigo só ofereceu coisa aqui. Mas Jesus tinha em vista algo muito maior. E é isso que nós precisamos ter, né, em vista. Nós temos algo muito maior e muito melhor em Cristo Jesus. Então, pastor, nós temos dois caminhos em relação a esse chorar. Quer dizer, eu posso chorar por mim mesmo, que é o que eu estou dizendo Sim. agora. Então, sobre o ponto de vista bíblico, o que Jesus nos ensina, esse chorar vem quando eu caio na consciência da minha condição Sim. de pecador. Mas a alegria vem depois, porque eu posso chorar quando eu leio lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o versículo seguinte, que é o 3:24, já me traz uma grande esperança quando eu recebo uma proposta clara de salvação. Então, primeiro é como a mulher que passa pelo parto, né, pastor? Sim, Ela tem as dores do parto, mas depois vem a alegria de receber. Do filho, do colo ali, amamentar, enfim. E é justamente isso. Por que a gente chora? Porque nós estamos destituídos da glória de Deus. E aí nós reconhecemos isso, né? E aí então nós somos pobres de espírito porque nós falamos, bom, mas nós podemos depender de Cristo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos livra do corpo desta morte. E aí, pastor, vem a etapa mais difícil. Veja bem, ainda, eu vejo assim, é muito mais fácil eu chorar por mim mesmo do que chorar pelo próximo. Aliás, eu tenho uma frase de Wesley aqui que eu acho interessante, eu até anotei aqui, pastor, né? Só para fechar essa questão de chorar por si mesmo, enfatizar que não é a questão material. Wesley escreve assim, não creio, falando sobre bem-aventurados que choram, ele comenta, não creio que tal promessa pertença aos que choram em função de alguma provação mundana, perda da fortuna, por exemplo. Com pouco direito tem a consolação os que se afligem pelas coisas terrenas. Não pensemos que esses receberão coisa alguma do Pai Celestial. Então, quer dizer, fechando, vamos chorar, não é porque alguém passou ali e riscou meu carro, ou porque o salário caiu um pouco, ou porque as vendas caíram, quer dizer, não é esse chorar material, não é um luto por a perda de uma pessoa querida, mas entenda para o lado do nosso crescimento espiritual, e esse quebrantamento, professor, que a Bíblia fala, que é uma espécie de choro, mas não é aquele chorinho que muitas vezes está na igreja, o irmão começa a chorar e fala assim, ele está quebrantado, né? Não, é uma coisa muito mais profunda. Muito forte, que marca a vida. É um estado de quebrantamento, porque senão nós iremos ceder novamente ao pecado. Exatamente. Pastor, mas eu vejo assim, apesar de tudo, ainda sempre é mais fácil a gente chorar pela gente do que pelos outros. Aí eu acho que nós entramos também nesse ensinamento em algo que ainda é até um pouco mais avançado, que é quando nós choramos pelo próximo. A nossa natureza, eu vejo assim, a gente tem muita facilidade de rir da desgraça dos outros, pastor. Agora, chorar pelo problema do outro, pelo sofrimento do outro, aí é algo muito mais avançado ainda. Mas não se encaixa dentro do Sermão do Monte essa ideia. Tanto é porque até ali no livro de 1 Coríntios capítulo 13, né, que a gente fala do amor, fala assim, eu posso dar minha riqueza para os pobres, eu posso dar a minha vida por eles, mas não ter o amor. Então, quer dizer, a ideia aqui, professor, ela é muito mais profunda. É lógico que se nós passarmos pela questão das bem-aventuranças, quanto mais espiritual nós formos, mais humanizados pela graça de Deus nós vamos ser. Mas aí nós vamos fazer não para uma barganha com Deus, ou uma troca com Deus. Porque, por exemplo, eu vou chorar pelas pessoas porque eu quero ser consolado. Olha o eu aí novamente. Então, nós seremos algo espontâneo. Nós somos consolados porque nós despojamos de toda capacidade humana, de tudo aquilo que nós achamos que poderíamos fazer. É o que Jesus faz, por exemplo, quando ele vai lá, Lázaro havia morrido. Ele, todo poderoso, podia ressuscitar. Ali diz, né, em João, claro, o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Então Jesus vai, ele compartilha daquele sofrimento. Sim. Então, quer dizer, é chorar pelo próximo também. Com certeza. Então, com certeza, isso faz parte da vida cristã, é importante, mas esse choro aqui não se caracterizaria por esse outro tipo de choro que nós estamos colocando. Tanto é
que os vários autores, e até o próprio Lloyd Jones, né, que é o que nós temos trabalhado, ele diz isso, né, é que quando nós reconhecemos nosso estado pecaminoso, né, e lógico, conforme Deus vai trabalhando com sua graça em nós também passamos, porque assim, professor, sem essa experiência, nós não vamos amar a Deus. E o primeiro ponto é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, eu não posso inverter a ordem. Primeiro a Deus, depois ao próximo, né? Lógico que em consequência do amor a Deus vai vir o amor ao próximo. Existe, pastor, uma situação, eu vou lhe perguntar onde é que o senhor situaria ela, que é aquela situação, a gente vai chegar nas perseguições. Então vamos imaginar o seguinte, o indivíduo perdeu um amigo querido dele por causa da sua fé cristã. Sim. Ou ele foi mandado embora do seu trabalho por Sim. ter a fé cristã. Então, nós temos uma situação também onde o chorar do indivíduo vem no sentido de que ele foi privado de muitas coisas pelo fato de exercer uma fé cristã. Esse choro se enquadra aqui também? Não se enquadraria. E vou dar um spoiler aqui, né? Nós vamos falar depois das perseguições. Na verdade, o falar mal, o ser perseguido e tal, é o diploma das bem-aventuranças. É o certificado de que você tem bem-aventurança. Porque se você não tiver as bem-aventuranças, você é amigo do mundo e constitui-se inimigo de Deus. Pastor, mas para os que choram, e que Jesus fala, eles serão consolados, a gente indo um pouco além, é Jesus novamente falando em Apocalipse, né? Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Sim, né? Então, sim. quer dizer, há um consolo para aquele que chora. Né? Sim, para esse tipo de choro haverá. Porque assim, o choro mesmo, o sofrimento, a dor, faz parte da vida humana. Nós temos a experiência de Jó, nós temos a experiência de várias outras pessoas. Né? Até hoje pela manhã, na nossa reunião, eu me lembrei o seguinte, professor, tinha um senhor, um missionário, ele orava por curas, e Deus ouvia, muitas pessoas eram curadas, mas ele andava no seu bolso com uns 4, 5 tipos de analgésico, porque ele mesmo sentia muitas dores terríveis, né? E é interessante, ele orava por cura, pessoas eram curadas, mas ele mesmo não era curado. Mas ele entendeu, né, que talvez poderia ser, né? Não estou afirmando que seria isso, mas quem sabe era o espinho da carne dele para que ele pudesse depender inteiramente da graça de Deus. Né? Bom, pastor, então nós poderíamos aqui já ir para a próxima bem-aventurança. Né? Os mansos, né? Os mansos, quer dizer, no pobre de espírito há um esvaziar, né? Para receber então as bem-aventuranças, né? Esse esvaziar e a presença de Deus gera a consciência do estado pecaminoso, aí o indivíduo chora, né, por aquela condição miserável, ele reconhece. Então, perceba a sequência da coisa. Né? E aí vem agora a mansidão. Isso. Aí, essa mansidão é uma mudança de natureza. Né? Até nós citamos, né, que a pessoa, por exemplo, a palavra tem a ideia de você domesticar, né, um animal. É um cavalo domado, como você falou semana passada. Um cavalo, tal. Quer dizer, é uma mudança. Né? Por quê? Porque tem até um filminho aí, um desenho aí, chama Spirit, que é um cavalo, né? E ele é livre, ninguém consegue prender ele e tal. Né? Nós fomos atraídos pelo amor de Cristo e nos deixamos prender. Né? Thomas Watson, ele escreveu muitos hinos, ele é um teólogo e tal, ele diz assim, quem que é os mansos? Os mansos são os submissos à vontade de Deus e flexíveis à sua palavra. Ou seja, então, agora, o meu prazer é na lei do Senhor. Eu vou meditar nela dia e noite. Agora, a minha natureza busca, agora, não fazer mais a minha própria vontade, mas uma consagração diária a Deus. Né? Pastor, eu acho que é preciso tomar um certo cuidado aqui, porque muitas pessoas veem mansidão como apatia. Mansidão não é apatia. Não. Mansidão não é indiferença. Mansidão não é covardia. Mansidão é exercer, como falou o cavalo domado que o senhor falou, é agir, mas agir... Sim, tanto o Vincent Chang, ele fala o seguinte, mansidão tem mais a ver com nossa fé e autocontrole,
mas que é resultante do nosso conhecimento de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Então não é por exemplo, essa mansidão não é que eu vou falar, agora vou ser manso, eu vou começar a meditar, vem mansidão em mim. Não, porque Deus foi transformando a nossa natureza e essa natureza agora ela vai se conformando com a natureza de Deus. Então não é uma coisa apática, ou uma coisa, agora, né? Não, eu sou manso, não. Esse é o padrão do mundo. Quando eu falo em mansidão, o pessoal pensa nessa situação. Mas como aqui nós estamos vendo dentro do contexto do Sermão do Monte, essa mansidão é uma ação que vai focalizar a santidade de Deus, vai focar estar na presença de Deus. Até John MacArthur Jr., ele fala assim, que a mansidão aqui da bem-aventurança é algo positivo, e ele resulta na busca da retidão. Então não é uma coisa apática, né? Você vai numa ação, só que agora você vai para uma ação diferente. Buscar a santidade, buscar a retidão em Deus. Eu vejo como exemplo de mansidão, pastor, quando Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, ele tinha o poder de chamar lá anjos celestiais, várias legiões. E liquidar os romanos, o Sim. Sinédrio todo, né? Então ali eu vejo em Jesus o exemplo da mansidão, com todo o poder que ele tinha, ele se deixa ser conduzido como um cordeiro que vai para o matadouro. Então, isto é mansidão, ou seja, né, você ter a força, mas saber o momento de usar essa força. E Jesus, ele faz isso. Né? Por quê? Porque ele se conformou à vontade do Pai. Até a morte e morte de cruz. Quando Jesus, lá numa das passagens dos evangelhos, os discípulos eles não são recebidos, Jesus e os discípulos não são recebidos numa cidade. E aí então... Pedro, né, é sempre o mais afoito, né, Senhor, quer que oremos para que caia fogo sobre essa cidade? Isso é falta de mansidão, é exemplo. Aí Jesus fala para eles, filho, você não sabe de que espírito sois? Então, quer dizer, quando nós percebemos que nós fazemos parte agora do reino de Deus e quem controla a nossa vida é o Espírito, né, e aí tem o fruto do Espírito, que é mansidão. É um fruto do Espírito. Então, por isso, assim, não é uma apatia, não é uma coisa que... Diferença. Não, agora, eu tenho que me acalmar. Eu tenho covardia. Não, é medo. uma coisa ativa. Ativa, exatamente. Aqui a gente pode voltar a usar aquela frase de Martin Lloyd Jones que eu usei no início, né? Ele diz assim, nenhum homem temente a Deus pode ver por si mesmo o sermão do monte. A gente acreditaria. E também a mansidão, porque a mansidão não é da nossa natureza. A nossa natureza é bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Então, essa por isso é a que nossa aí, natureza. depois, né, em sequência do sermão do monte, o Senhor vai falar assim, agora porque vocês têm uma natureza, antes era olho por olho, dente por dente e tal, agora você vai dar outra face, porque assim, a pessoa mansa em Deus, ela não reage. Porque assim, quando Jesus fala assim, seria assim, quando alguém ferir a sua face, dê a outra. Porque a natureza humana é essa, né? Se bateu, levou, né? Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Só que assim, se eu te der um tapa no rosto, não vou fazer isso, né? Nós somos amigos aqui, gente. Né? Mas se eu te der um tapa no rosto e você, né, já joga a cadeira e vem por cima, o que acontece? Você está reagindo. Isso. Você não está agindo. E a mansidão em Deus nos leva a agir, mas dentro dos princípios do Senhor. Pastor, enquanto o senhor falava aqui, eu me lembrei daquele momento em que Jesus ele entra no templo, ele pega o reio e põe para correr os vendilhões do templo. Sim. Eu vejo dentro dessa palavra aqui, Jesus não ficou com raiva dos vendilhões do templo, porque Jesus, na verdade, ele vê aqueles homens como vidas perdidas que precisam serem alcançadas. Sim. Então, eu entendo ali que quando Jesus ele pega o chicote, não é que ele ficou com raiva, ficou espumando de ódio, não. Ele faz aquilo como um pai que pega lá o seu... Zelo, né? É zelo. É zelo. Então, não é que ele perdeu a cabeça, que ele se descontrolou. Ele faz tudo aquilo... ele exerce ali, aí sim ele exerce a força, né? Mas exerce também dentro de todo um cuidado também para nos deixar uma lição. Certo. Que a casa de Deus não é lugar de se fazer negócios. Um exemplo que nós temos de um personagem bíblico é Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu. Só que ele foi se tornar isso a partir do momento que ele se conformou à vontade de Deus. É porque lá no início ele já matou, começou matando um. No início ele já matou lá tal.
E depois nós vemos ali batendo na rocha, né? 3 vezes, meio irado com o povo e tal. Ou seja, Moisés não era manso, mas ele se tornou manso através da conformação dele com a vontade de Deus. Então, com certeza, quando nós nos conformamos à vontade de Deus, tomamos a forma da vontade de Deus, essa mansidão começa a trabalhar em nós através do Espírito Santo. Eu estava me lembrando aqui, pastor, eu vou confessar uma arte que eu fiz aqui, já faz tempo já. Abra o coração. Quando eu era garoto, eu me lembro que um dia eu fui na casa de uma tia minha, eu tinha uns 10 anos, e eu tinha uma prima, e ela tinha aquele cabelo comprido, né? E eu, como era mulher carteira, eu fui lá e puxei o cabelo dela, sabe, pastor? Por isso que eu não tenho cabelo, gente, para não puxar aqui. E ela chorou, né? E eu fiquei numa boa lá, né? Uhum. Aí daqui a pouquinho a mãe dela gritou lá do fundo, fulana, né? Vem aqui. Aí ela foi lá. A mãe dela tinha preparado um chazinho para mim, umas bolachinhas, né? Ela não contou para a mãe dela a arte que eu tinha feito, mas ela trouxe assim a bandejinha com o chazinho, com a bolachinha. Aí ela com o olho assim ainda, cheio de lágrimas, deu um sorriso e me entregou, pastor. Eu, no lugar dela, teria pego aquele copo de chá. Mas eu juro, até hoje... Dava uns paradas no chá. Então, para mim, essa foi uma lição de mansidão. Ou seja, Sim. eu fiz... Ela não reagiu, ela agiu. Ela agiu. E até hoje, pastor, eu me lembro disso. Assim, eu fiquei tão assim, desmontado com aquela atitude, que aquilo marcou para mim. Sim, eu era um garoto, nunca mais eu puxei o cabelo lá. Mas se ela tivesse jogado o chá, teria feito menos estrago, no sentido de que ela me desmontou realmente. Porque não era... É aí que está, professor. A mansidão bíblica é uma coisa que o mundo não espera. Isso. Dar a outra face, andar a segunda milha, é contrário aos padrões desse mundo. Por isso que essas bem-aventuranças não se enquadram, embora nós vemos muitas pessoas usando, né, por uma questão de transformação do mundo, do sistema e tal, não cabe aqui, porque esse aqui começa, nós entendemos que este mundo, na verdade, ele vai se transformar, Deus vem transformar as pessoas. Deus transforma as pessoas. Em consequência, eu não sei se o mundo vai ser transformado, porque o mundo jaz no maligno. Enquanto o mundo jaz no maligno, não há uma perspectiva de uma melhora, enfim. Mas quando nós estamos com Deus, mesmo, como diz um hino antigo, aonde Cristo estiver, ali é céu para mim. Nesse mundo moderno, pastor, pensando bem, a gente tem que exercer a mansidão. Porque as respostas são muito rápidas. Tipo lá, o cara mandou um WhatsApp te provocando, você já manda uma... Aí fica bom que você mandou. Então, nós somos reagentes, né? Reagentes, Nós não agimos. Eu gosto assim muito daquele autor, né, o Augusto Cury, né, que ele fala assim que nós temos que ser líderes de nós mesmos, né? E eu creio que a mansidão em Cristo Jesus é isso, você se torna líder de si mesmo. Então você vai ter esse autocontrole através da presença de Deus, falar no momento certo, enfim, vai ter esse equilíbrio, essa harmonia interior que vai ter o reflexo no mundo exterior, né? E nós havíamos comentado aqui semana passada que na verdade uma marca desse caráter das bem-aventuranças é a mudança. A gente pode ter, isso pode acontecer, o cara chamaria de pavio curto. Esse cara é pavio curto, né? Mexeu, acende o pavio, né? E a mudança aqui é que esse indivíduo que era pavio curto, como é o caso que o senhor falou, né, de Pedro, né? Aliás, Pedro lá, quando Jesus é preso, ele já pega a espada, quer dizer, ele já corta a orelha lá. Esse é o tipo do cara pavio curto, né, que não tem mansidão. Então, até eu brinco assim, o gomo lá do fruto do Espírito é longanimidade, né? E até eu brinco, o longânimo é aquele que tem um ânimo longo. Já não é mais pavio curto. Até eu brinco assim, já viu esses filmes de ação, né? Que o mocinho põe lá o pavio para queimar, ele tem lá 30 segundos, rapaz, passa 2 horas e aquele negócio não explode, né? Isso, fala assim, é desse tipo de pavio que nós temos que ter. E aí, pastor, então, né? É interessante aqui, pastor, que há uma promessa, né? Sim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? É uma recompensa, né, pastor? Com certeza, com certeza. Mas essas coisas já vão acontecendo no aqui e no agora, né? Tanto é que a perseguição é no aqui. É no aqui. Tá? E aí então vem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. Certo. Aí, professor, é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala assim, eu estou com fome, ou eu estou com sede, por exemplo, você fala assim, eu estou com fome, estou querendo comer um pão, ou estou com sede, vou tomar um copo com água, né? A expressão grega aqui, e por isso que eu falo que é uma coisa assim muito mais profunda, que nós precisamos em oração buscar muito seriamente a questão das bem-aventuranças. Aqui, quando Jesus fala assim, fome e sede, é assim, é fome de comer, vamos supor, não um pão. Você fala assim, eu quero comer todo o pão do mundo, eu quero beber toda a água do mundo. Isso é impossível. Mas aqui fala da intensidade, ou seja, por exemplo, o William Barclay fala assim, ele faz uma paráfrase desse bem-aventurança, diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de toda a justiça, da justiça total, da justiça absoluta. Então essa pessoa tem fome de Deus, porque a justiça absoluta, a justiça total é Deus. Matou, professor. E aí eu me lembro lá, Tá o ficando salmista, esperto, professor. O salmista dizendo assim, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira. Suspira. Então, quer dizer, então é uma fome intensa de Deus. Porque tem um ditado, a gente já comentou... Não, sede, a corça é sede, pastor, não é fome, é sede. Mas ela vai... Sede. A ideia da gente beber, né, toda a água, ou seja, o rio de Deus, a gente tomar essa água, não cavar cisternas rotas, né, como diz o profeta, né? Mas tem um autor que fala assim, por que isso aqui, é lógico que se você tiver fome de toda a justiça, então você vai começar a agir na perspectiva de Deus. E esse autor, a gente já comentou acho num dos nossos estudos, mas eu sempre gosto de frisar, ele diz assim, Deus é o único ser que exerce justiça sem cometer uma injustiça maior. Por mais que os nossos sistemas, a gente vê muitas vezes pessoas que estão dentro do sistema legal, ele foi condenado, está lá tal, e de repente, né, como a gente já viu alguns casos assim, com a modernidade, um teste de DNA provou que não era ele. Mas aí ele já passou 20 anos preso, 30 anos preso. Então, é um sistema legal, né, a justiça foi feita ali e tal, só que cometeu uma injustiça. Então aqui fala assim que nós queremos a fome e sede de toda essa justiça que vem de Deus, porque a nossa justiça humana, ela é falha. É como Isaías diz lá, a nossa justiça é como trapo e imundícia. É como trapo de imundícia, a justiça humana. Então, quer dizer, tem a justiça humana, mas ela não é abrangente. Como também tem, Jesus fala assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo dá um certo tipo de paz, mas não a paz de Deus, né? Quer dizer, quando eu tenho um encontro com Deus, o arrependimento, o esvaziamento, a presença de Deus me gera um conhecimento, né? Eu caio na real e vejo que eu vivo num mundo cheio de injustiças e eu percebo, então, que só há um caminho. O caminho é a plenitude de Deus, que Deus é a justiça plena. E até o William Barclay, no seu comentário, eu acho interessante que ele fala assim, tá, então, quando eu tenho toda a fome e sede, né, dessa justiça de Deus e tal, eu vou agir justamente. Quer dizer, eu não vou buscar justiça para mim, não é isso que, você vai ter fome e sede de justiça, Deus vai fazer justiça, Deus está vendo, não é nesse sentido. É você desejar ardentemente a presença de Deus, a justiça de Deus, e por isso você se torna justo. Você vai agir com justiça. Voltando aqui a corça que suspira pelas águas, pastor, está me lembrando também que eu li há algum tempo atrás que quem canta esse salmo é Davi, né? Que Davi conhecia bem a região que ele andou fugitivo, fugindo do Saul ali. Aí eu vi também assim que esse animalzinho que é um veadinho do deserto, ele não vai, ele sente sede, mas ele não vai durante o dia lá tomar água, porque o predador está esperando ele lá. Sim. Então ele passa o dia todo com sede, até altas horas da madrugada, ele fica esperando a hora de ir lá beber aquela água. Então você imagina, né? Então aí que a questão, como a corça suspira pelas águas. Então essa é a maneira que nós devemos aspirar pela justiça de Deus. Isso só vai acontecer se Deus estiver trabalhando no nosso interior. Exato. Isso não é da nossa natureza. Não. E a corça também,
ela é atraída, né, vamos dizer assim, pela água. Nós temos que ser atraídos pela presença de Deus. Isso, exatamente. E aí, então, pastor, né, vem a próxima bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim. Então, sempre entendendo, né, dentro desses aspectos, é uma sequência. Você é pobre de espírito, depois então você chora, né, é manso, depois você vai ter fome e sede de justiça, e aí então você chega na questão os misericordiosos. O Vincent Chang diz: a Bíblia deixa bem claro que alguém só é misericordioso porque Deus o transformou e tornou misericordioso. Não é da nossa natureza. Não é da natureza humana. Eu posso ter dó, sabe? Coitadinho. Por exemplo, a gente vê lá aquelas propagandas, né? O Médico Sem Fronteira, a gente vê outros, né, que trabalham com ajuda humanitária, né? A gente olha assim, a gente fica triste, né? Chora e tal. E de repente passa alguém do nosso lado, nós não fazemos nada. Né? Então, nós temos muito sentimentalismo. A misericórdia é algo muito mais profundo. É algo né? prático, né, pastor? É colocar a mão na massa, literalmente. Porque o povo de Deus é um povo misericordioso. Né? Ou seja, porque, perceba assim, né, quantas pessoas nós temos, né, em nossas cidades, nós estamos orando por elas, nós estamos desejosos de que eles também, assim como nós fomos alcançados e percebemos que nós éramos pobres de espírito, enfim, e houve toda essa experiência do novo nascimento. Será que nós oramos por eles também? Né? E é uma coisa interessante aqui, professor Terry Johnson, um outro autor, falando sobre misericordiosos, ele diz assim que a graça se preocupa com o perdão do pecado. Então, a graça vai tratar com o perdão do pecado, ao passo que a misericórdia se preocupa com a libertação da dor, da alienação, miséria e sofrimento causados pelo pecado. Ou seja, a ação da misericórdia de Deus, ou seja, Deus não só trata com a questão do pecado, mas da culpa pelo pecado. Aqui, pastor, se fizer uma leitura meio assim, en passant, tem que tomar um certo cuidado, porque dá a impressão aqui que é uma troca, né? Se eu for misericordioso, eu vou alcançar a misericórdia. Não é uma troca, né, pastor? Não. Porque assim, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu não preciso de pedir, Deus tenha misericórdia. Deus tem, Ele é misericordioso. O que nós pedimos a Deus, manifesta essa misericórdia, ou traga essa misericórdia no nosso cotidiano. Não é uma troca. Por isso não é apenas uma ação humana. Vamos dizer assim, é um trabalhar de Deus, onde nós recebemos misericórdia, exercemos misericórdia, e aí então Deus vai trabalhando não só com a questão do pecado, mas a culpa do pecado, porque o apóstolo Paulo, ele estava ali num momento que ele falou assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, a vida de misericórdia nós entendemos, mas graças a Deus por Jesus. E aí, então, nós vamos sendo transformados, porque Deus vem ao nosso encontro. Deus veio ao nosso encontro. Até tem uma experiência interessante, né, que fala assim, na época lá da rainha Vitória e o esposo dela, o príncipe Albert, né, tal. E eles tinham um amigo em comum, né, a família real lá, o Tuló. E aí o que aconteceu, né? Chegou um momento que o príncipe Albert faleceu, né, e o Tuló também faleceu. E aí então diz assim que a rainha Vitória, ela foi visitar a esposa, né, do Tuló, e até chegou lá, a mulher estava assim toda, lógico, ela está em casa dela, estava toda à vontade, assim, né, tal. E aí ela levantou e foi lá fazer, né, aquele gesto, né, para cumprimentar a rainha, reverenciar a rainha. E é interessante que a rainha fala o seguinte, né, olha, pare com isso, não venha me reverenciar, não. Eu estou aqui como uma mulher viúva visitando outra viúva, pois eu entendo a sua dor. Então isso é misericórdia, né? Deus veio, né, da forma humana para nos reconciliar consigo mesmo,
Ele não, mas agora, a partir do momento que nós temos essa misericórdia, nós reconhecemos a realeza de Jesus, né? Estava aqui procurando, mas eu me lembro de cor. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz, né, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Né? Ou seja, Deus a cada dia renova essa misericórdia, porque se ele for aplicar a justiça, fogo do céu na nossa cabeça, né, pastor? Então, para ser misericordioso, aqui nessa perspectiva do Sermão do Monte, professor, nós temos que passar pela conversão. É o primeiro passo, como nós vimos. Isso, é o primeiro passo. Para nós, então, sermos os misericordiosos, segundo esta palavra, né? Porque nós já alcançamos a essência de Deus, que é todo misericordioso, todo justiça. Enfim, porque se eu tenho fome de toda a justiça, da totalidade da justiça, é porque eu fui em Deus. E em Deus eu encontrei misericórdia. Então agora, a partir desse momento, eu me torno misericordioso. E torno feliz, porque fala quão felizes, bem-aventurados. A consciência da misericórdia de Deus na minha vida me faz feliz. Por quê? Porque você agora passa a ter a natureza de Deus. Uma nova natureza. Uma nova natureza. Né? Bom, pastor, já encerrando então, eu até pensava que a gente conseguiria aqui fechar todas as bem-aventuranças hoje, mas vamos ter que deixar duas para a próxima semana, os limpos de coração e os pacificadores, né? Certo. Mas eu acho que hoje nós aprendemos muito aqui, me ficou muito mais claro hoje essa sequência lógica que nós falávamos semana passada. As bem-aventuranças, elas continuam uma sequência lógica, começa com arrependimento, né? Aí nós temos todas essas etapas: pobre de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de sede de justiça, os misericordiosos, e fechamos então na próxima semana com os limpos de coração e os pacificadores. Só enfatizando ainda, né, no sentido assim, as pessoas talvez possam perguntar, mas nós não estamos espiritualizando muito, né, o Sermão do Monte, enfim. Eu quero dizer para você, essa questão de sagrado e profano, isso é sagrado e aquilo é profano, essa divisão não está na vida do cristão, porque nós temos que ser espirituais, vivendo neste mundo todos os dias da nossa vida. Então, quanto mais espiritual nós formos, mais humanizados nós seremos pela graça de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Até o nosso próximo encontro.